Para que possamos fazer uma gestão de qualidade em qualquer empresa, nós precisamos lançar mão de ferramentas que nos ajudem a fazer o controle financeiro, o controle contábil dessa empresa. E hoje eu trouxe um exemplo prático sobre a gestão de uma horta, tá? Que estabelece os custos de produção, tal como as despesas e as receitas. Uma das ferramentas para nos auxiliar é o software chamado Excel. Tá? Esse Excel conta, como vocês podem ver, com células que nós podemos lançar, tal como quantitativos, números, né, para cálculos, como vocês podem ver, posso lançar aí, e também para definir cada custo, por exemplo, cada receita, ou identificar qualquer coisa, eu também consigo escrever aí caracteres para definir isso, tá? Então, quantidade e, por exemplo, posso colocar aí 15 quantidades, tá? O que vai nos ajudar a fazer essa contabilização. O que, de fato, lançando aqui esses dados de receitas e despesas vão nos ajudar, tá? Como é uma ferramenta que eu não tenho papel primeiro, né, para anotar, vai ficar salvo e arquivado em um ambiente que você pode confiar, né? Porque se você salva isso, né, deixa, né, num lugar aí no computador ou no HD ou num pendrive, né, que você consiga hoje na nuvem também arquivar isso com segurança, né? Não é como papel que você pode perder, pode molhar, né? E você pode acabar também demorando mais para fazer esses cálculos, né? Aqui a ferramenta te traz uma série de, entre várias opções, você consegue fazer os cálculos de todos os quantitativos de receitas e as despesas que você vai ter do seu negócio, como, por exemplo, o que eu vou mostrar à frente sobre a horta, gestão da horta. Quais os dados, então, eu preciso lançar mão para que eu consiga fazer essas contas e essa contabilidade dentro da ferramenta, tá? Eu preciso, né, principalmente, ter todas essas informações e saber de todas essas informações. Por isso é muito importante eu sempre me ater ao meu negócio sobre tudo o que eu vá trabalhar, independente daquilo que eu vá trabalhar dentro de N tipos de empresas, eu preciso destrinchar tudo, saber tudo quais são as minhas despesas, por exemplo. Então, lançar mão de toda a cadeia de produção. Como é o caso da horta, a gente vai, então, verificar aí a contabilidade da produção de alface. Então, o plantio, vamos colocar aqui fictício, né? Feito, então, dia 10 de fevereiro de 2026, e o ciclo do alface é de 30 a 40 dias. Então, as nossas despesas elas vão ser contabilizadas em torno de 30 a 40 dias, tá? Que é o ciclo de crescimento dessa cultura. Tá? Quais as despesas eu tenho? Tá? Então, eu elenco todas elas. Adubo, cama de frango, eu vou utilizar 80 quilos. Mudas de alface, 180 mudas. Tá? Irrigação, energia mais água, com o motor de 1/4 com potência de 0,5 CV ou 0,178 kW de potência elétrica, que é o que vai servir para nós aqui para contabilizar a quantidade de energia gasta, e a água utilizada, que chegou aí a 3 metros cúbicos, tá? Atualizado, não 40 metros cúbicos, 3 metros cúbicos. Aqui, como vocês podem ver no segundo momento, né, eu fiz o lançamento, então, de algumas informações. As principais, elas vão estar aqui, tá? Que ela vai fazer, então, a contabilidade no mês de janeiro, né? Naquele caso, vamos colocar aqui, né, fevereiro, que foi o mês que foi o plantio, né, da condução da horta com alface. E a minha receita ela vai girar em torno da venda dessas alfaces, né? As despesas elas vão girar em torno da irrigação, que é energia mais água, as mudas, né? Aquisição de mudas de alface, o adubo,
né, quantidade, o valor, né, de aquisição do adubo, tá? E o total dessas despesas que vão ser diminuído, então, das receitas para gerar um lucro, tá? Tudo isso eu posso fazer através de fórmulas, tá? Principalmente especificamente a questão dos cálculos. Por exemplo, aqui eu tenho essa célula do lucro, tá? Eu sei que o lucro, ele é a receita menos a despesa, né? O que eu ganhei com aquilo e o que eu gastei com aquilo vai ser o que eu vou lucrar, né? Que vai vir para o meu bolso. Então, quando eu vou digitar uma célula, eu venho quando eu vou digitar uma fórmula, eu venho na célula, como vocês podem ver, eu apaguei lá para a gente fazer novamente. Então, eu venho aqui, clico na célula. Quando eu vou abrir uma fórmula, eu clico em igual e aí eu seleciono aonde eu quero. Por exemplo, a minha receita eu vou colocar nessa célula aqui, que é a B5, tá? Estão vendo? Então, eu consigo aí selecionar ela, B5. E qual é a conta? Menos ou mais? Nesse caso, eu subtraio, né? Minha despesa menos minha receita menos a minha despesa. Então, eu vou lá e lanço mão do menos aqui no meu teclado, tá? Menos e seleciono o total de despesas, que eu ainda não sei, tá? Mas que é na célula B, que vai ser na célula B12, tá? Então, essa verificação de onde estão as coisas aqui é muito importante a gente sempre se balizar aqui com as letras, né? Que são as colunas que estão nas letras, coluna A, B, C, D, E e assim por sequência. E as linhas estão numeradas de 1 até infinito, onde vocês vão lançar aí essas contas, tá? Então, B, como eu estava dizendo, B12, eu tenho as despesas. Então, quando lançar as despesas, eu quero que puxa daqui, tá? Então, como vocês podem ver, a minha fórmula é igual B5 menos B12. E eu vou ter, então, o meu lucro, tá? Quando nós tivermos com o lançamento todo aqui da minha contabilidade principal e final. Tal como lançamos as receitas e as despesas lá nos slides que vão ser fornecidos a vocês, eu vou exemplificar aqui na planilha para que vocês enxerguem aqui dentro como eu faço esse lançamento. Então, primeiro as despesas, tá? As despesas, como eu disse lá, primeiro com a energia, tá? Energia. Depois, a água que foi gasta. Isso eu estou falando aqui primeiro de irrigação, como vocês podem ver, que é uma das despesas, a primeira despesa nossa que eu preciso ter o cálculo. Então, eu venho irrigação, energia mais água. Então, aqui eu lanço mão de uma tabela auxiliar, como vocês viram. Eu tenho aqui despesas, quantidade de quilowatt-hora com motor de 180, né? Motor de 178, lá 180 kW, né? Que é a potência elétrica. Então, eu sei que um motor desse de 1/4, ele tem 0,78 quilowatts por hora é o consumo dele. Então, quantidade de quilowatts por hora, 0,78. Então, o motor consome essa quantidade em 1 hora, tá? E aí, contabilizando que o preço da hora, né, da energia, é 1,06, tá? E quando eu quero que isso daqui fique em real, é só eu clicar aqui, ó, nesse dinheirinho aqui, nessa moedinha, que aí ele se transforma aqui em RS, para a gente saber o que é real e o que é quantidade, tá? Nesse caso. Então, a quantidade de quilowatt, né, eu preciso multiplicar pelos dias de irrigação, como vocês podem ver, né? A gente tinha lançado mão aqui da quantidade de quilowatt por hora, que é 0,178, vezes 15 dias, né, que foi o período de irrigação. Aí eu fiz uma média, né, porque de 30 a 40 dias, simulamos aí que houve 2 chuvas boas, e aí 15 dias